Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciências, artes e muito mais. Confira o que nós preparamos para você. Você sabe quem foi Júlia Vanderlei e por que ela virou nome de escola na capital paranaense? Nós vamos te contar tudo sobre a história desta grande mulher ainda hoje. Ação em colégios estaduais quer aproximar estudantes a partir de 14 anos do mercado de trabalho. Escola do Mar na Ilha das Cobras, no litoral do Paraná, tem primeira aula prática sobre sustentabilidade e turismo com estudantes de Paranaguá. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Hoje é dia de estreia aqui no Trilha do Saber. A partir de agora, nós damos início a uma série de matérias especiais sobre o nome das escolas aqui do Paraná. Por exemplo, você sabe quem foi Júlia Vanderlei? Sabe por que há um colégio em Curitiba com esse nome? O que essa mulher fez de tão diferente que acabou virando nome de colégio? Vamos descobrir tudo isso agora. Em todo o Paraná, existem mais de 2.000 colégios estaduais, e o nome de cada um deles não é escolhido por acaso. Espalhado entre seus 399 municípios, cada um deles faz referências a locais, datas e eventos importantes. Muitos deles homenageiam pessoas importantes da nossa sociedade. Mas você já parou para pensar quem são eles? E entre os homenageados estão pessoas que contribuíram muito com a educação. E apesar do legado, não são tão conhecidos hoje em dia. E para começar nossa série de reportagens sobre os nomes das escolas, escolhemos a Júlia Vanderlei, uma educadora muito à frente do seu tempo que abriu portas para muitas mulheres entrarem na educação. E será que as pessoas que passam aqui pela frente conhecem a história da Júlia Vanderlei? Você conhece a Júlia Vanderlei? Não, Nunca ouviu falar dela? pior que não. Você conhece? Também não. Não conheço. Nunca ouviu falar dela? Não. Conhece? Também não conheço. Você sabe quem foi Júlia Vanderlei? Não sei, cara. Na TV eu acho que eu já vi, mas não sei. Não lembro. Júlia Augusta de Souza Vanderlei. É muito mais que um nome de rua. Ou nome de colégio em Curitiba. Nasceu em 1874 na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Mas logo aos 5 anos de idade mudou-se para a capital. Ela foi um marco para a educação paranaense. Nós podemos dizer que a educação no estado é dividida em 2 momentos, antes e depois de Júlia Vanderlei. Em 1894, após conquistar o diploma, ela se tornou a primeira mulher professora do estado do Paraná. Mas antes disso, ainda aos 16 anos, Júlia tinha praticamente uma missão de vida. Ela sonhava com um dia em que as mulheres pudessem estudar presencialmente na Escola Normal do Paraná. Mais que sonhava, ela lutava por isso. Ela descobriu que abriu-se a possibilidade do ingresso de mulheres no ensino superior. Ela, observando isso e tendo muito interesse em estudar, fez a solicitação para o governador e, junto com ela, entraram outras 3 mulheres, que fizeram a escola normal. E assim elas puderam se formar e se transformar nas primeiras professoras. Mas a Júlia foi mais além. Além de ser professora somente, depois ela se tornou diretora dessa instituição que ela fundou, onde mulheres, crianças, meninas, podiam estudar, ter essa formação inicial, que era para além da formação de outras mulheres naquela época. Além de transformar e deixar um legado imensurável para a educação no Paraná, Júlia também ajudou a preservar a história, principalmente de Curitiba. Uma das várias paixões dela era a fotografia. Hoje, há na Casa da Memória um acervo com mais de 1000 fotografias, muitas delas com anotações feitas à mão por Júlia. Anotações que ajudaram a preservar, contar e eternizar a história da capital paranaense.
A minha primeira pesquisa sobre a Júlia foi sobre a coleção Júlia Vanderlei, que é uma coleção de mais de 3.000 fotografias, extensa, que ela produziu durante toda a vida, resgatando a história da cidade, preservando imagens que, se ela não tivesse essa preocupação, provavelmente nós não conheceríamos do passado da cidade. E depois dessa primeira incursão na vida da Júlia, ela me acompanhou durante toda a trajetória, no mestrado e no doutorado, com essas fotografias que contam um pouco da história da cidade, um pouco da história dos nossos personagens principais e principalmente da trajetória dela como professora, como diretora escolar e como mãe. Essa fotografia aqui é um carte de visite. Carte de visite é um cartão de visita, basicamente uma fotografia que as pessoas faziam pequenininha assim para caber no bolso e para entregar para as pessoas, para os parentes, para os amigos, geralmente com uma dedicatória atrás. Aqui a gente tem a letra da Júlia e tinha também as informações sobre o estúdio fotográfico. Essa fotografia em especial, eu gosto muito dela porque ela foi feita também por uma mulher. A fotógrafa Fanny Polvolk, que foi pioneira na fotografia na cidade de Curitiba. O colégio, que hoje recebe o nome de Júlia Vanderlei, foi inaugurado em 1946 e hoje abriga um memorial, logo na entrada, um local criado para preservar toda a história de Júlia Vanderlei. Quando eu entrei para a equipe de gestão, uma das primeiras ações que eu fiz foi justamente olhar para a história da instituição. E por que não começar pelo nome da escola? Foi quando eu me deparei aqui, nós tínhamos 2 quadros da Júlia Vanderlei, 2 fotografias que precisavam de restauro. Então, a partir daí, eu fiz um restauro dessas fotografias e comecei a me interessar, a descobrir quem que era essa professora, né? Até que surgiu a oportunidade de eu visitar a bisneta da Júlia. E foi numa tarde em que a bisneta, os tataranetos estavam todos lá me aguardando, abriram álbuns de fotografias, lembranças, diários com recorte de tecidos, alguns móveis que ainda havia lá. E eu tive esse impacto de tanta coisa que tinha sobre a Júlia e, ao mesmo tempo, vendo esse interesse da família em doar isso para o colégio, para que a gente fizesse, né, uma espécie de museu, mas a gente não tinha como abrigar aquelas peças, né, raras, aquelas fotografias que precisam de todo um cuidado para isso, né? E daí eu saí de lá com essa ideia de fazer um memorial para a Júlia Vanderlei. Inaugurado em 2016, o espaço permite que estudantes, pais e visitantes possam conhecer o legado dessa grande educadora, professora, cronista, colecionadora e fotógrafa. O vice-diretor Cristiano buscou recursos junto à Lei de Incentivo à Cultura para tirar do papel o sonho de construir esse memorial. Todo ano, né, a prefeitura lança essa lei de incentivo e tem uma parte exclusiva para patrimônio. Então, você pode escrever o seu projeto, né, construir lá de acordo, né, com o que o projeto pede, o planejamento, e nós tivemos que usar o nome da nossa APMF, ela que foi, né, o nome principal para a gente poder concorrer aí a essa lei. E foram 2 longos anos para captar esse dinheiro através da lei de incentivo, mas ele saiu, nós conseguimos e montamos esse memorial. Já está aqui, já está há 9 anos, vai fazer uma década já, né? Em novembro agora já vai fazer uma década. Dentro desse painel, a gente tem 4 seções importantes que distinguem essas diferentes imagens e trajetórias da Júlia. O primeiro painel aqui no canto conta sobre a história dela como mulher, como mãe, como esposa. Depois a gente aprende um pouquinho sobre ela como professora, como aluna escolar. Depois falamos um pouquinho sobre ela como intelectual e como parceira de outras pessoas na cidade, outros intelectuais, e por fim como colecionadora de fotografias, com diferentes fontes, diferentes materiais fotográficos. Na visita em que eu fiz à família, eu descobri que ela deixou um álbum com mais de 3.000 imagens.
E eu imaginei, nossa, como que a gente pode levar, né, essas fotografias? E o pai da Júlia deu uma máquina fotográfica para ela, algo muito raro naquela época. Inclusive, falam por aí que depois de Dom Pedro II, ela foi a pessoa que mais fotografou nesse país. E ela tinha essa máquina, então tudo que acontecia na cidade, ela fazia esse documentário, essas fotografias, esses registros. Ao passar diariamente pelo memorial, todos os funcionários e também os estudantes do colégio relembram o legado de Júlia Vanderlei para a educação paranaense e, de certa forma, contribuem para que essa marca ultrapasse ainda mais gerações. Falar de Júlia Vanderlei, para nós que estamos aqui vivenciando, é sempre lembrar de uma mulher à frente do seu tempo. E hoje as mulheres precisam estar nesta posição e ela abriu as portas para isso. Então acho que para nós é uma satisfação gigantesca estar nessa escola, onde essa mulher, uma figura tão ilustre, tem nos presenteado com seu nome. Para mim, a Júlia Vanderlei ela é atemporal, porque hoje em dia ela ainda seria de vanguarda, né? Ela ainda seria moderna para os dias atuais, porque por tudo que ela criou, por tudo que ela encabeçou fazer, ela enfrentou no tempo dela, hoje em dia ainda seria assim uma mulher considerada muito para frente. Ter o colégio com o nome de uma mulher revolucionária, né, para o seu tempo, que lutou tanto pelas mudanças necessárias naquele tempo, só por isso já é um grande motivo de orgulho. Eu cheguei aqui em 2022, eu vim de outro colégio e eu não sabia quem era Júlia Vanderlei. Eu acabei descobrindo, vendo o painel e indo atrás, através de trabalhos, livros, e com isso eu descobri que ela foi uma das primeiras pioneiras e a primeira professora do Paraná. Hoje em dia, você ter uma professora mulher é você saber que você está sendo representada ali, mesmo que seja por algumas poucas horas, mas que não ainda tem aquele afeto e aquela vontade de realmente estar ali com aquela pessoa. E eu estudo aqui desde o 6º ano, 2020, eu entrei aqui no final de 2020, na época da pandemia, e foi simplesmente incrível desde aqui para cá, minha trajetória, assim, é absurda essa escola aqui, eu me sinto muito honrado de estar aqui, tanto por conta da história, mas em si pelo capricho, tanto os professores da escola, tudo. Mesmo sendo criado no século XXI, esse espaço foi todo projetado para manter as características do prédio, que foi inaugurado no século passado. Tudo aqui foi pensado, né, em conjunto com a curadoria, o arquiteto, o designer, da gente fazer uma sala de aula aberta, né, num lugar que vai ficar aqui para sempre. E então foi pensado também em detalhes como o papel de parede, o vitral colorido, essas molduras que tem o resquício ali do Art Nouveau, tudo, o vitral da década de 40, tudo pensando na arquitetura do prédio, né, que o nosso é da década de 40, para que fizesse um conjunto, uma harmonia com isso. A Júlia Vanderlei é tão importante para a história do Paraná que ela tem colégios estaduais e municipais em outras regiões aqui do nosso estado. Existem escolas em Carambeí, em Cascavel e em Piraquara. É muito legal a gente conhecer a história de pessoas que foram tão importantes para o nosso estado. E se você também tem uma dica de nome de escola e quer saber tudo sobre ele, mande então lá no nosso canal no YouTube essa dica, o nome da escola, que você vai ver a matéria aqui no Trilha do Saber. Uma ação nas escolas estaduais do Paraná tem o objetivo de facilitar o acesso de estudantes a partir de 14 anos ao mercado de trabalho, especialmente os alunos que cursam o ensino técnico. Para isso, foi realizado o cadastro dos estudantes na carteira de trabalho digital e na plataforma Emprega Brasil. Nas escolas estaduais do Paraná,
os estudantes já podem sair da sala de aula com a carteira de trabalho digital e o nome cadastrado na plataforma Emprega Brasil. A ação Conexão Empregabilidade chegou aos colégios da rede estadual e teve início no Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba. Nós estamos nos programando para hoje para fazermos diversos tipos de ações. A primeira é levar os alunos ao laboratório, fazer o gov.br com eles, a carteira de trabalho e em seguida o cadastro deles no Emprega Brasil. Além disso, nós estamos com outras ações paralelas, como por exemplo, fazer com que eles façam o currículo deles, não só o currículo em papel, o currículo físico, mas aquele também em vídeo, onde eles contam um pouquinho sobre eles para as empresas, e estamos divulgando o nosso site, que é um site onde direciona eles às plataformas de emprego e como que eles podem acessar tanto o gov.br quanto também a carteira de trabalho e tudo mais relacionado às vagas de emprego. A ação foi elaborada para aproximar os estudantes do mercado de trabalho formal e garantir que eles tenham acesso a oportunidades de emprego e programas de aprendizagem profissional. Tudo isso a partir da escola, onde o futuro começa a tomar forma. O que acontece com os nossos alunos? Quando eles entram na educação profissional, eles ficam ansiosos por estarem usando os conhecimentos deles lá fora. E o que nós precisamos? Dar a oportunidade para que isso aconteça. Então é muito importante essa ação. Primeiro porque nós estamos direcionando eles mesmos para esse campo de trabalho, para que eles consigam esse emprego, esse estágio muito mais fácil. E com isso eles se sintam um pouco mais tranquilos. Então para eles é muito importante, principalmente na educação profissional. Com os professores me incentivando a fazer o Gov, ajuda muito e dá o primeiro passo. A gente começa a caminhar em direção ao nosso futuro, né? Os cadastros das ferramentas colocam os jovens a um passo de conquistar a primeira vaga no mercado de trabalho. A ação atendeu estudantes a partir de 14 anos, com atenção especial aos jovens dos cursos técnicos da educação profissional. É muito importante por causa da acessibilidade e da importância que eles dão para a gente. Com os coordenadores, diretores, até mesmo a pedagoga que me auxiliou nesse processo, se torna mais fácil, se torna mais incluso de alguma forma e também se torna mais importante para a nossa carreira, porque se a gente tem esse incentivo aqui dentro do colégio, futuramente a gente consegue tanto se manter nessa área, se manter se movimentando no mercado de trabalho, tanto quanto incentivar também outras pessoas. Por exemplo, outros alunos aqui do colégio, do primeiro ano, a gente já vai incentivando e vai construindo uma comunidade que vai ingressar no mercado de trabalho. Agora a gente vê uma ação desenvolvida na Escola do Mar, que fica na Ilha das Cobras, em Paranaguá, no litoral do Paraná. Mais ou menos 30 estudantes participaram de uma programação pedagógica que promove atividades práticas voltadas ao turismo sustentável. O objetivo é fortalecer a formação dos alunos e o desenvolvimento do turismo na cidade. Aprender com o mar do lado. É assim que começam as atividades da Escola do Mar, que abriu as portas para 30 estudantes do curso técnico em turismo do Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Vidal Bagnoni. A imersão colocou esses jovens frente a frente com o litoral, para explorar na prática os caminhos do turismo sustentável na região costeira. Hoje eu trouxe mais um aspecto do turismo local, então eles estão num ambiente diferente hoje da sala de aula e eu falei para eles mais sobre o que a gente tem aqui na Baía de Paranaguá, sobre a cultura, sobre o pescador, sobre as comunidades, porque a gente está bem no meio da Baía de Paranaguá. Então faz sentido a gente compreender esse cenário como um todo. O Paraná como um todo ele está despontando para o turismo e o litoral do Paraná mais ainda. Então trazer essas crianças para cá, viver a comunidade, vivenciar esse momento, vai gerar renda, vai gerar impacto para o litoral todo. Então eles tendo essa formação em 3 anos, o Paraná vai despontar ainda mais para o turismo e o litoral principalmente. As pessoas que vivem ao redor, nas ilhas, né, da Baía de Paranaguá, todas elas vão acabar encontrando no turismo mais uma fonte de renda, e eles também.
O trajeto já é parte da aventura. Os alunos seguem de barco até a Escola do Mar, instalada dentro do Parque Estadual Ilha das Cobras, e construída com um propósito claro, o de transformar teoria em experiência real. Só esse trajeto, atravessando a Baía de Paranaguá, para muitos é a primeira vez de barco. Então, essa vivência que faz a diferença na vida do guia de turismo. A gente viu bastante navios de embarcações também. A gente viu bastante iate. A gente ficou, nossa, que legal! A gente viu bastante navio assim grande também, de exportação, de coisas. Lá no porto também a gente viu alguns botos, né, passando por lá. E foi bastante legal. A gente viu as ilhas. Foi bastante legal. Na Escola do Mar, o aprendizado acontece em sintonia com o próprio território. A estrutura foi pensada para unir teoria e prática no dia a dia. O espaço conta com cozinha pedagógica, salas de aula, auditório e ambientes preparados para atividades práticas. A Escola do Mar agora, vocês estão vendo, né? A estrutura está sendo toda remodelada para recebê-los, com salas de aula, com a possibilidade de conhecer através das trilhas como é a ilha. Então todo esse impacto para eles é sempre positivo. Não sabia que era tão grande, não sabia que tinha essa estrutura legal toda assim. É bem bonito, né? Eu nunca tinha visto. Eu acho que as aulas vai ser legal aqui. É diferente, né? Sair um pouco da sala, tudo assim, eu acho bacana. E são ações como essa que deixam a cultura local ainda mais viva. E chegou aquele momento do programa que não tem como não ficar com água na boca. É hora do nosso quadro Delícias da Escola. A receita de hoje eu tenho certeza que você vai amar. Bolo de laranja. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar com 2 xícaras de açúcar e 200 gramas de manteiga. Mas antes da gente adicionar o açúcar com a manteiga, nós vamos colocar as raspas da laranja no açúcar para aromatizar, liberando assim os óleos essenciais. Vai potencializar ainda mais o sabor do nosso bolo de laranja. Delicadamente com os dedos. As raspas, mais ou menos 1 colher de sopa é o suficiente. Os bolos amanteigados, eles têm uma técnica que se chama cremagem, que nós adicionamos a manteiga em ponto de pomada com o açúcar. Eu vou mostrar para vocês o processo. Isso é fundamental para a estrutura do nosso bolo. Hoje eu vou fazer com um fouet, mas você pode fazer na batedeira. Vamos adicionar aos poucos. Bem mais prático na batedeira, mas como eu falei para vocês, fazendo fouet para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, tá super aromático. Agora nós vamos adicionar as gemas. Isso aqui é uma coisa super importante, uma dica. Vamos adicionar uma a uma. Porque se você colocar de uma vez só, a tua mistura pode desandar, pode talhar, então fica a dica aqui. E vamos mexer, continuando. Misturamos bem aqui, ó. Olha só, pessoal, que cremosidade. Ela dobrou de volume, ó. Lembrando que na batedeira é bem mais ágil. Estou fazendo manualmente para explicar para vocês o passo a passo. Eu vou transferir para esse bowl aqui para ter mais espaço para mexer. Vou colocar a mistura aqui agora, nesse bowl maior. Vamos bater as claras em neve.
Agora nós vamos colocar os últimos ingredientes. A farinha de trigo, que eu já peneirei, amido de milho e o suco de laranja natural. Nós vamos intercalar. Coloca um pouco de farinha, um pouco do suco, um pouco do amido de milho. Começamos com a farinha. Mistura bem aqui, ó. Vamos adicionar o suco de laranja, o amido de milho, sempre aos pouquinhos, sempre aos poucos e sempre delicadamente. Farinha de trigo, novamente o suco de laranja, amido, mexendo. E agora o restante da farinha de trigo. O bolo amanteigado é uma massa mais pesada, pode ver aqui. Adicionamos o fermento delicadamente. E agora, finalmente, por último, agora nós vamos colocar as claras em neve, também aos poucos. Lembrando, sempre mexendo de baixo para cima, ó. De baixo para cima. Aqui tem que ter paciência, pessoal. Eu já untei a forma, uma forma redonda, com manteiga e farinha de trigo. E coloquei no fundo aqui papel manteiga, é opcional, para evitar que ela grude no fundo da forma, porque a massa amanteigada ela é muito pesada. Então é mais uma garantia para ela não grudar. Vamos despejar com cuidado também. Está pronto o nosso bolo. Colocar no forno pré-aquecido a 180 graus, de 35 a 40 minutinhos. Ufa, deu trabalho, né? Mas finalmente ficou pronto o nosso bolo. Agora nós podemos decorar, peneirar um pouquinho de açúcar, algumas rodelas de laranja, a criatividade é sua. Finalmente o nosso bolo amanteigado ficou pronto. Daí, gostaram? Muito obrigada e até o próximo. Delícia, né? E é assim que a gente encerra o programa de hoje. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Até lá!